Nós vamos compartilhar com você nessa noite a segunda mensagem da série Lealdade e Honra. E para você que não me conhece, eu pastorei essa casa junto com o pastor Josué. Meu nome de nascimento é Genoveva e o meu nome de novo nascimento é Débora. Quero abrir a palavra de Deus contigo em 2 João, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Na semana passada nós compartilhamos sobre os 3 níveis de recompensa. Eu posso, durante a minha vida, a honrar ou não honrar. Eu posso receber nenhuma recompensa, a recompensa parcial ou a recompensa total. Quem aqui é medíocre e quer se conformar com uma recompensa parcial? Eu já chamei de medíocre, né? Porque o medíocre é aquele que quer ficar na média. O medíocre é aquele que se conforma com qualquer coisa. A palavra de Deus é uma fonte de riquezas e uma fonte de recompensa. Sabe, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Nem eu, nem você queremos ser tratados com desprezos pelo Senhor. Por isso, o primeiro mandamento que está estabelecido lá em Êxodo, a partir de Êxodo nós já sabemos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, todo o princípio de honra que nós aprendemos e que nós procuramos viver está baseado primeiramente em honrar a Deus. Ele deve ser honrado em primeiro lugar. Eu não devo honrar pessoas se eu não honrar a Deus. Eu não devo também dizer que honra a Deus se eu não honro pessoas. Porque a honra na vertical vai me levar a honrar na horizontal. Então, se eu não honro pessoas, significa que eu não honro a Deus. Porque a honra se deve a cada pessoa que está ao nosso redor. Olha para quem está do seu lado e diz: você é digno de honra. Eu quero honrar você nessa noite. A honra é um padrão espiritual, uma chave essencial para recebermos do céu. Aqueles que honram a Deus serão honrados, é assim que funciona. Sabe, mas quando João ali escreve na segunda carta, ele fala a respeito de não perder aquilo que nós nos esforçamos para conseguir. Do que ele está falando? Ele não está falando de você perder a salvação, mas está falando que as nossas obras, o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque nós honramos em pensamento, em obras, em atitudes, e essa honra ela precisa suscitar do coração. Essa honra não pode suscitar simplesmente de um conhecimento a respeito de honra, mas eu conheço a respeito de honra e deixo cair no meu coração. Se a honra não sai do coração, é religiosidade. E vai chegar um determinado momento que eu não vou mais honrar, porque eu vou estar honrando mediante o princípio, e aí eu quero que as pessoas me honrem, porque assim como eu honro as pessoas, então por que elas não me honram? Mas quando cai no coração, você vai honrar as pessoas, embalado pelo amor ágape de Deus, e você não vai esperar a recompensa de pessoas. Fala comigo: a honra não me será dada por pessoas, mas me será dada por Deus, através de pessoas. Deus vai levantar pessoas para te honrar, mas primeiramente você precisa lançar sobre ele a sua expectativa de recompensa. Quando você lança a sua expectativa de recompensa nas pessoas, com certeza você vai se decepcionar. E você não vai se decepcionar porque a pessoa é errada, mas é porque a sua expectativa foi errada. A expectativa de ser honrado precisa ser do Senhor. E quando a minha expectativa de ser honrada está no Senhor, então eu não vou me exaltar diante das pessoas esperando que elas me honrem. Eu vou me humilhar diante das pessoas, porque os humilhados serão exaltados. Fala comigo, os humilhados
serão exaltados. Quanto mais humilde eu me portar diante do Senhor e diante das pessoas, mais Deus está comprometido comigo em me honrar. Eu não estou falando de uma falsa humildade. Eu não estou falando em você não reconhecer quem você é, de você viver num nível de autocomiseração. Eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu sou menor do que a ameba, do cocô, do cavalo, do bandido. Não, não é isso. Humildade é você reconhecer quem você é, mas não deixar de reconhecer quem também as pessoas são. Humildade é você estar no seu lugar certo. Se você está no seu lugar certo como filho de Deus, você vai ser humilde como o filho de Deus foi. E você vai se esvaziar de si mesmo e vai se colocar para servir as pessoas. Não há como você ser honrado se você não servir. Homem, você quer ser honrado pela sua família? Seja o maior servo da sua casa. Mulher, você quer ser honrado pelos seus filhos? Sirva seus filhos, sem cobrar deles recompensa alguma. Ah, mas eu faço tanto pelos meus filhos, eles não me dão recompensa nenhuma. Você já tem a sua recompensa. A sua recompensa já está com o Senhor. Lá no futuro você vai ver seus filhos servindo ao Senhor e honrando também os seus filhos. E essa é a maior recompensa da honra. Quando você vê pessoas fazendo aquilo que você fazia sem esperar recompensa de pessoas. Essa é a maior recompensa da honra. E não se trata de perder a salvação. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Praticamos porque já somos salvos. Eu não vou honrar porque eu quero salvação. Não, eu honro porque eu sou salvo. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Eu não vou entregar uma cesta básica no Projeto Maná, porque se eu entregar uma cesta básica no Projeto Maná, Deus vai aliviar o juízo sobre mim. Sai dessa linha do espiritismo. Isso é espiritismo puro, aonde você faz para receber. Você não é espírita, você é um espírito que habita num corpo e que possui uma alma. E você é um espírito tendo uma experiência humana. Você não é um homem tendo experiência espírita. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos que entender que toda boa obra é o resultado da nossa salvação e não o contrário. Eu não vou alcançar a salvação se eu fizer boa obra. Agora, se eu sou salvo, sim ou sim, boas obras suscitarão de mim. No grande dia do Senhor, nós passaremos pelo julgamento e nossas ações serão expostas ao fogo e seremos recompensados de acordo com elas. Sabe, querido, nós precisamos sempre lembrar que o cristianismo não é uma corrida de 100 metros. Aonde eu estou correndo e rapidamente eu vou alcançar o meu prêmio. A corrida é uma maratona. É uma maratona que começou no dia em que você confessou Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E agora você está correndo para alcançar a recompensa da soberana vocação. Que vocação? Vocação de ser filho de Deus. Então, quando nós corremos com essa perspectiva de que é uma maratona, nós não ficamos desistindo de tempo em tempo, dizendo, mas ainda não aconteceu nada, mas ainda isso e ainda aquilo, porque nós ainda estamos correndo uma corrida de 100 metros. Olha para o teu irmão e diz assim, começa com a maratona logo, cara, você já treinou na corrida de 100 metros, está na hora de você fazer uma maratona. É entender que o cristianismo é uma maratona. Agora, por que muitos de nós, mesmo temendo a Deus, ainda assim não vivemos a cultura da honra na horizontal? Honramos ao Senhor, amamos o Senhor, celebramos o Senhor, adoramos o Senhor e temos no nosso coração um grande desejo realmente de ser aprovado pelo Senhor, mas temos grande dificuldade de honrar pessoas. Quem aqui tem dificuldade de honrar pessoas? Uau! Senhor, tem tantos tronos aí para as 4 pessoas da Trindade, Senhor, porque aqui tem muita gente que quer ficar nesse lugar. Nós temos que admitir que nós temos dificuldade de honrar pessoas. Nós honramos aqueles que nós gostamos. Nós honramos na maioria das vezes aqueles que nos agradam. Nós honramos aqueles que têm crédito. Honrar aqueles que têm crédito é muito fácil. O problema é honrar aqueles que não têm crédito nenhum conosco.
Então olha para o seu irmão e diz assim: deixa de ser hipócrita. Se você tem dificuldade, confesse diante de Deus. Ninguém está aqui para te julgar. Sabe por que eu fui a primeira pessoa a levantar a mão? Porque eu tenho dificuldade de honrar. Constantemente eu me vejo em uma bifurcação, e eu tenho que decidir se eu honro ou se eu desonro. Constantemente. Então, de todos vocês, a mais pecadora que sou eu nessa noite. Nós precisamos entender a diferença que há entre autoridade e credibilidade. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo. Olha para o lado e diga assim: tenha medo. Se você faz o mal, você precisa realmente ter medo, pois ela não porta a espada sem motivo. A autoridade é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto; se tributo, tributo; se temor, temor; se honra, honra. Queridos, credibilidade se conquista e se perde. A autoridade é dada pelo próprio Deus. Ela é delegada pelo próprio Deus, como nós vimos aqui em Romanos. É Ele quem estabelece reis e destitui reis. E deixa eu trazer algo aqui para você. É Ele quem constitui a autoridade que nós escolhemos para exercer esta autoridade sobre nós. Mas uma vez que nós escolhemos a autoridade, esta autoridade está delegada sobre esta pessoa, e agora ela tendo crédito ou não tendo crédito, nós precisamos nos submeter. Deus estabeleceu uma autoridade sobre o seu marido mediante a sua escolha, e agora você não tem que discutir se submete ou não se submete. A autoridade está sobre ele, Vanessa, então agora você vai se submeter à autoridade dele. É simples assim. Toda autoridade é constituída por Deus, mas nem todas as pessoas que exercem a autoridade foram escolhidas por Deus, porque Deus entregou o livre-arbítrio para nós, e aí que está o problema: nós escolhemos errado. Mulheres escolhem se casar com o marido sem fazer o teste do caráter e a prova do coração. No teste do caráter, você vai estar verificando quais são as falhas do caráter e no que esse jovem precisa ser transformado em seu caráter. Mas não adianta você perceber o que ele precisa ser transformado no seu caráter se você não fizer a prova do coração. A prova do coração é entender se ele vive princípios da palavra de Deus ou não. Se Deus é o centro da sua vida. Porque se Deus for o centro da vida deste rapaz, deste homem, com certeza o caráter vai ser transformado. Então eu digo para você, pode se casar, se submete à autoridade dele, porque o coração dele vai conduzir para uma transformação de caráter. Mas a gente escolhe de qualquer jeito, e aí nós não entendemos que essa autoridade foi instituída por Deus, e daí a gente quer se rebelar. Estou falando aqui com as mulheres, porque como mulher eu sei como chegar no coração delas, né? Com muito amor e carinho. Mas você, homem, tem homem aqui? Você, homem,
Você decidiu trabalhar naquela empresa. Você escolheu ter uma autoridade sobre você. E por que você fica falando mal do seu patrão? E por que você não faz aquela empresa crescer? Você escolheu o seu patrão, Deus estabeleceu ele como autoridade sobre sua vida. Agora, se submete, para de mimimi, para de choro, para de churumela aí, se submete. Você escolheu essa casa para pertencer. Alguém obrigou você a pertencer a essa casa? Obrigou ou não? Deus chegou para você e falou assim: se não for na ceifa, você não será salvo. Hã? Será que o Espírito Santo falou com alguém assim? Não? Você escolheu essa casa para pertencer. Então nessa casa você não é autoridade. Quem é autoridade aqui é este homem de 1,90 m, lindão, bonitão. Se coloca de pé, pastor Josué. Simples assim. Simples assim. Você escolheu essa casa para pertencer. A autoridade está sobre ele, então você precisa se submeter à autoridade dele. Não é você que vai trazer as regras para dentro de uma casa onde você não é autoridade. Assim como a esposa não vai trazer as regras para dentro da sua casa, porque a autoridade está com o marido. Assim como você não vai dizer lá na sua empresa como que é para fazer as coisas, porque a autoridade está sob o seu patrão. Mas tudo passa pelo seu livre arbítrio. Tudo passa pelo seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio de decidir quem vai ser a autoridade. Não livre-arbítrio de decidir obedecer ou desobedecer. Porque a partir do momento que você decide se colocar debaixo dessa autoridade, você está dizendo, é obediência e submissão, pronto. Pastora, mas daí eu tenho que obedecer cegamente? Não, essa daí já é a próxima mensagem que a gente vai trazer depois da Páscoa. Então não sai daqui com essa mente, não deixa o diabo tomar a sua mente e falar assim, porque agora a liderança, o meu patrão, o meu marido vai me manipular, vai determinar tudo que vai fazer, eu tenho que, marido, por favor, não use essa mensagem, chegando em casa e dizer assim, pastora disse que você tem que submeter a mim, mulher, você vai fazer isso? Faz esse negócio não, porque isso não é exercício de autoridade, isso é autoritarismo que nasceu no inferno, isso é machismo que nasceu no inferno. Mulher não vai chegar em casa, pastora disse que você tem que submeter, meu filho, então você vai fazer isso. Faz isso, mulher. Isso é Jezabel reinando na sua casa. Está reinando seu marido, mas também está reinando em você. Não usa uma frase que você está ouvindo agora, fora de contexto. Nós estamos em uma série chamada Lealdade e Honra. Então honre a sua casa participando de todas as mensagens. Porque quando você pega recorte, pode destruir a sua caminhada, pode interferir na sua caminhada. Honre a sua casa e venha em todas as mensagens, porque você vai com certeza entender com profundidade a respeito deste assunto. Toda desonra nasce da falta de temor. Nós vamos ver um exemplo, um único exemplo, e assim nós vamos encerrar a mensagem de hoje, que está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 23, onde fala a respeito de credibilidade e autoridade. Para nós entendermos, nós precisamos diferenciar isso. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Aqui o texto já explica. Noé sai da arca, ficou muitos dias lá dentro da arca, o dilúvio cobriu a terra. Quando ele sai da arca, a Bíblia diz que ele foi o primeiro a plantar uma vinha. Então, durante muitos anos, Noé foi construtor de arca. Concorda comigo? A Bíblia diz que ele levou mais ou menos 100 anos para construir a arca. Então ele estava ali acostumado a construir a arca. Aí as águas baixam e ele vai e planta a sua primeira vinha. E ele perdeu o controle. Quando ele começa a beber do fruto da vide, ele começa a beber vinho, ele perdeu o controle, ele se embriagou. Os filhos ali começaram a ver
a humanidade do seu pai, aquilo que muitas vezes nós vemos nas pessoas mais próximas. Quanto mais próximo você tiver da autoridade, mais a humanidade dela você vai conhecer. Você vai saber se a tua líder ronca ou não, né, Patrick? Você vai saber se o teu pastor tem chulé ou não. O pastor Josué não tem, ele é cheirosinho. Quanto mais próximo da autoridade, mais você vai conhecer as suas debilidades, porque debilidade faz parte do ser humano. Toda autoridade que foi instituída por Deus, ela vai ter as suas áreas de fragilidade. Noé aqui mostrou que ele perdeu o domínio próprio, que muita gente está perdendo aí bebendo vinho, literalmente falando. Perdeu o domínio próprio e se embriagou. A Bíblia diz que nós podemos tomar vinho? Sim, a Bíblia não condena. Mas quando eu tomo demais e me embriago, então eu estou me expondo diante das pessoas. Só que o que Noé fez não estava certo. Alguém querendo tirar minha voz aqui. O que Noé fez, o que a autoridade patriarcal ali fez, não estava certo. Nós não estamos aqui para justificar o erro das autoridades. Cabe a cada autoridade exercer a sua função de acordo com as determinações do próprio Deus. Cabe a cada autoridade em todos os níveis viver sob os princípios da palavra de Deus. Mas quando essas autoridades não vivem sobre os princípios, ou até vivem sobre os princípios, mas demonstram em algum momento a falta de domínio próprio sobre a sua carnalidade, então nós precisamos decidir o que nós vamos fazer. Nós vamos nos submeter por credibilidade ou nós vamos nos submeter por autoridade? O princípio diz que nós precisamos nos submeter, não porque a autoridade tem crédito, mas sim porque é um princípio, porque a autoridade está sobre ele. O que os filhos de Noé fizeram? 2 deles decidiram seguir o princípio da autoridade. Ele está bêbado, embriagado e nu, mas ele é autoridade, porque ele é meu pai. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e você prospere sobre a face da terra. Então eu pego um lençol e vou de costas e eu cubro a nudez da autoridade. Agora Cã, ele teve uma atitude buscando honrar a credibilidade. Enquanto o meu líder, enquanto o meu patrão, enquanto o meu pai, enquanto o meu marido estiver cheirosinho, manifestando o bom perfume de Cristo, a humanidade dele ainda não saiu para fora, então eu me submeto, eu caminho com ele, o que ele disser eu faço. Mas se ali apontar qualquer debilidade do seu caráter, eu já não me submeto, porque eu, como ser perfeito, eu só posso me submeter a seres perfeitos, então eu não vou me submeter, porque a nossa mente nos leva para este lugar. Como eu vou me submeter a uma pessoa imperfeita? Não existe autoridade sobre a terra que seja colocado sobre homens perfeitos. Olha para o seu irmão e diz: você não é perfeito. Mas aqueles que estão debaixo da sua autoridade não devem se submeter por credibilidade, mas sim por princípio de autoridade. Quando você se submete, quando você honra, você vai suscitar bênção proveniente daquela autoridade. Agora, quando você desonra, virá maldição sobre você. Quando Noé estava embriagado, Noé nem percebeu o que estava acontecendo ali. Mas quando ele despertou da embriaguez, a primeira coisa que ele falou, Gênesis capítulo 9, versículo 24 e 27. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos.
disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo, amplie Deus o território de Jafé. O nome dos 2 filhos que honraram é Sem e Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seus escravos. Para Cã, provavelmente, e aqui o texto mostra, que Noé tinha perdido a credibilidade, porque ele estava bêbado e nu. Por isso ele não merecia ser respeitado. Querido, seu pai e sua mãe já mostraram a nudez diante de você. Eu sempre gosto de trabalhar lealdade e honra a partir da nossa casa biológica. Porque se nós não entendemos a honra para pai e mãe, nós jamais vamos entender a honra para qualquer outro tipo de autoridade. Porque as pessoas que menos têm crédito para nós, na maioria das vezes, são os nossos pais. E aí a gente vem com esse descrédito, e aí a gente transfere para todo nível de autoridade esta mesma mentalidade. Só vou me submeter se essa pessoa for digna de crédito. E aí você toca indevidamente no manto da autoridade da pessoa. E quando você toca indevidamente no manto da autoridade, você tocou no próprio Deus. Pode haver pronúncia de palavras, sim, e normalmente nós temos na nossa memória muitas palavras de maldição que foram lançadas contra nós. E na cruz nós vamos adiante de Cristo, nós perdoamos as pessoas e nós liberamos ali e somos livres de toda maldição. Não há palavra maldita lançada sobre a sua vida que não seja quebrada na autoridade do nome de Jesus. Porque agora você está diante da autoridade que delegou autoridade sobre aquela pessoa que te amaldiçoou. Então não há como você quebrar uma maldição, a não ser que você esteja diante de uma autoridade maior do que aquela que te amaldiçoou. Quem está entendendo? Por isso que na cruz todas as maldições são quebradas, porque Ele está sobre todo nome, e é Ele que delegou autoridade. Então o que eu faço quando uma autoridade está perdendo crédito comigo, pastora, e eu continuo, eu tenho no meu coração a decisão de me submeter a essa autoridade, mas a minha alma me chama para eu desobedecer ela e não seguir mais a voz dela? Corre para a cruz e vai falar com a autoridade superior. Você pode estar debaixo da liderança de um Saul, te perseguindo, te maltratando, te humilhando, te usurpando, mas não toque no seu manto. Não toque no seu manto. A autoridade foi constituída por Deus, mas você tem um lugar para ir. E você vai falar com aquele que o estabeleceu como autoridade. Mas, Senhor, enquanto este manto estiver sobre ele, eu não vou tocar, porque eu não me submeto a autoridades por crédito do caráter dessas autoridades. Eu me submeto por princípio. O meu compromisso é contigo, que estabeleceu esta pessoa como autoridade. Cuida da autoridade. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus não precisa que você defenda a autoridade dele para ninguém e em ninguém. O próprio Deus se responsabiliza de tratar. Ai daquele que exercer a autoridade fora dos princípios do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Vai se ver com ele. Todos nós aqui estamos em um nível de autoridade em alguma área, mas também nós estamos no nível de se submeter à autoridade. Cabe a nós, como Noé, não nos embriagarmos com as coisas dessa vida e perdermos o controle do nosso espírito, porque o álcool tira o controle até do seu espírito. E aqui eu não estou falando só de se embriagar com bebida alcoólica,
Eu estou falando com se embriagar com as coisas dessa vida, com tudo o que está ao seu derredor todos os dias. Quando você se expõe diante dos seus filhos, você está dando uma oportunidade para os seus filhos ser cão. Olha a palavra, cã. Canaã precisou ser reconquistada pelo povo. E aí isso já é uma outra ministração. Mas Cã gerou uma descendência amaldiçoada. Cã errou, mas Noé também errou. A Bíblia diz que os filhos devem honrar pai e mãe, mas a Bíblia fala para os pais: não susciteis a ira dos vossos filhos. Cultura de honra é de cima para baixo, de baixo para cima, mas também é de cima para baixo. Se você honra, seus filhos aprenderão a honra. E eles honrarão não só a você, mas todos os níveis de autoridade. Agora, se você desonra seus filhos, se você ensina na teoria, mas na prática você não agrada a Deus, você está criando uma confusão na mente do seu filho. E o seu filho vai olhar e dizer: a quem eu vou seguir? O que eu devo fazer? Uma hora meu pai honra a Deus, uma hora minha mãe honra a Deus, mas na outra hora já está desonrando a Deus. Uma hora meu pai honra a autoridade, na outra hora está ali churrasqueando, né, a autoridade. Não é que está churrasqueando com a autoridade, e isso é bom. Leva seu patrão para uma churrascaria, leva, né? Leva, estou falando patrão, pastor, não estou falando pastor, mas leva a sua autoridade, leva a autoridade que está sob sua vida, honre a autoridade dessa forma. Honre a autoridade dessa forma. Convide a autoridade para estar na sua casa. É puxar saquismo, chamar meu patrão para jantar lá em casa. Por quê? Porque se todo ano o seu patrão faz uma confraternização da empresa e te serve as melhores coisas, e aí você já convidou por acaso seu patrão para jantar com você, para almoçar com você, para fazer um lanche com você? Isso é honra. Você já chegou na sua empresa e falou assim: olha para a tua chefe, e levou um presente para ela, falou assim: olha, saindo de casa hoje, o Espírito Santo mandou eu te trazer isso aqui. Semana passada eu dei uma tarefa para você, para honrar as pessoas mais difíceis. Quem conseguiu fazer? Vamos praticar a palavra, gente. Vamos praticar. Foi interessante essa semana que muita gente falou assim: pastora, tomara que eu não ganhe nenhum presente, que ninguém me honre, porque senão vão dizer que eu sou difícil. Todos nós somos difíceis para alguém. Olha para o seu irmão assim: você é difícil para alguém. Essa pessoa te ama, e ela tem suportado você em amor, porque você não é o bambambam, a última Coca-Cola do deserto, e nem tampouco o último biscoito do pacote. Você é chato, você é enjoado, você tem uma cultura diferente da maioria dos que estão ao seu redor, não é? Você tem os seus toques, todo mundo tem os seus toques. Você tem o que você gosta de comer, o que você gosta de tomar, a hora que você tem que dormir, a hora que você tem que acordar. Não é assim? Todos nós somos assim. Todos nós temos as nossas chatices. Mas tem uma coisa que na família de Deus é leve. É você se relacionar entendendo a cultura da honra. É demais. É você se relacionar colocando o outro acima de você. Porque quanto mais você honra, mais o próprio Deus se compromete em honrar você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quem sabe hoje você se identificou com o Noé, ou você se identificou com o Cã, ou com Sem e Jafé. Noé foi aquele que amaldiçoou. Eu quero te dar uma oportunidade
se alguém descobriu você, se alguém zombou da sua nudez, eu quero te dar a oportunidade de recolher as palavras de maldição que você lançou sobre essa pessoa. Quando alguém te desonrar, não amaldiçoe. Nisso, Noé determinou o destino do filho dele. Se teu filho te desonrou e você liberou palavras de maldição sobre ele, recolha hoje. Se arrependa diante de Deus. Fala: Senhor, os filhos que o Senhor me deu são minha herança. E eu quero que os meus filhos pisem os melhores lugares dessa terra. Eu quero que os meus filhos se assentem em mesas de príncipes e reis. Eu quero que os meus filhos sejam recebidos com honra em qualquer lugar que eles entrarem, Senhor. Então eu não quero que os meus filhos sejam escravos de uma palavra que eu liberei. Eu perdoo a desonra e eu abençoo, determinando e estabelecendo honra sobre a vida dos meus filhos. Se você é este que recebeu essa palavra de maldição, quem sabe você é o Cã, e você colhe até hoje fruto dessa palavra de maldição que as autoridades liberaram sobre você. Você desonrou o seu primeiro patrão, e a partir daí tudo o que você faz não prospera. Tudo o que você faz vai à falência. Quem sabe você está vivendo debaixo da palavra de cão, debaixo da palavra de maldição. Vai até o Senhor nessa noite, pede perdão, se arrepende pela desonra cometida, e busca da autoridade superior agora uma palavra de bênção. Nem sempre você vai ter a oportunidade de ir até a pessoa que te amaldiçoou, e lá liberar perdão e pedir: por favor, me abençoe. Mas você tem a autoridade superior, e você pode ir na autoridade superior hoje e dizer: papai, me perdoe, eu guardei tanto tempo essas palavras de maldição sobre a minha vida, mas hoje, papai, eu libero. Hoje eu libero meu pai, hoje eu libero minha mãe, hoje eu libero aquele patrão, hoje eu libero aquele pastor, hoje eu libero aquele discipulador, hoje eu libero meu marido, hoje eu libero o meu primeiro marido que me amaldiçoou dizendo que eu jamais seria feliz. Hoje eu libero perdão, e agora eu quero receber uma palavra de bênção, porque a bênção declarada por uma autoridade superior tem o poder de quebrar toda a maldição anteriormente lançada. Levante as suas mãos diante do Senhor. Pai, nessa noite nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor serviu nessa noite o melhor pão do céu, que é a tua palavra. Obrigada, papai, porque hoje entendemos que toda honra é devida não pela credibilidade, mas sim pela autoridade. Senhor, se ferimos a autoridade, nós te pedimos perdão. Se amaldiçoamos aqueles que nos desonraram, nós liberamos perdão. Nós não queremos viver debaixo da maldição de Cã, mas nós nos submetemos agora à palavra declarada do trono da graça, que sobre a vida dos seus filhos nessa noite venha a palavra, Senhor, que quebre toda maldição anteriormente lançada. Senhor, que o nosso coração e a nossa mente compreenda e entenda que a nossa submissão deve estar, Senhor, ao princípio de autoridade e não ao crédito, ao caráter da pessoa que por ela foi constituída. Louvamos ao Senhor nessa noite, honramos ao Senhor nessa noite, e honramos, Senhor, cada um dos teus filhos que nessa noite estão aqui, abençoando as suas casas, abençoando a sua descendência. Senhor, que a descendência dos seus filhos não comam o pior desta terra, que não sejam escravos dos seus irmãos, mas que sejam, Senhor, ricos em bênção, e tudo o que fizerem prospere em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra,
eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio, se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.